Deus sabe todas essas coisas. Abram comigo a sua Bíblia no livro que fica dentro daquela divisão poética do Antigo Testamento. Aliás, livros poéticos são no Antigo Testamento. Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 10. Ou, se é poético, deveria ser chamado de livro de Eclesiastes, número 10. E verso, não versículo, se é poema, se é prosa, se é um terrilá, então é verso 4. Glória a Deus. Obrigado, pastor Carlinho, por ter me dado essa felicidade. Esses dias tão difíceis que a gente está vivendo, tão para baixo, tão borocochô, dias cinzentos, dias assim. Então, a gente, quando tem um negócio bom assim, a gente tem que aproveitar. Aleluia. Número 10 e verso 4 de Eclesiastes. Posso ler, amém, irmãos? Está escrito: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Amém? Há na Bíblia, segundo os melhores biblistas exegetas, 31.173 versículos. Tem versículo que a gente, quando lê, ele fica mais complicado ainda. A gente não entende nada, só por uma divina revelação. Mas há versículos que por si só ele fala muito. Este aqui é um dos. Sinceramente, o Fábio, está onde, Fábio? Saiu? Estava aqui. Ah, está lá o Fábio. Sinceramente, Fábio, que é pregador de multidões, você sabe que este versículo por si só, ele já está elucidando muita coisa. Levantando-se contra ti o espírito do governador, vírgula, primeira parte, não deixes o teu lugar. Se nós de repente sofremos aqui um pane elétrico aqui nessa casa e temos que ir embora, e eu não conseguisse fazer a aplicação, a dissertação dessa palavra, eu tenho certeza que nós ia voltar para casa entendendo muito daquilo que Deus queria para nós pela leitura deste texto bíblico. Posso ouvir um amém? Meus irmãos, como eu disse, o texto em si já está naturalmente dividido, ele ajuda a compreensão do pregador. A primeira parte, essa do versículo, levantando-se contra ti o espírito governador, tem muita coisa. O manto aqui é grande, o mistério aqui é forte, e abundante, e extenso, e prolixo. Mas nós vamos ficar dentro do nosso horário. Levantando-se contra ti o espírito governador. Nós temos aqui um sujeito que ele não tem nome próprio, mas ele tem o epíteto de governador. Governador, esse personagem que na Bíblia atende por outros nomes, outros adjetivos, como Jesus disse, príncipe deste mundo, antiga serpente, dragão feroz, lobo devorador e príncipe da potestade do ar, como disse o apóstolo São Paulo. Quem é esse personagem horripilante, que tem o nome de governador aqui, governador do mundo espiritual, governador anti-reino de Deus, nada mais é do que Satanás. A própria palavra Satanás vem de Satã, no hebraico,
que significa adversário, aquele que se levanta, aquele que se opõe. Então este sujeito, a Bíblia diz que ele se levantará contra Deus, primeiramente, e contra o seu povo. Todos que são leitores da Bíblia hão de convir comigo que não demorou muito após nosso Deus criar os nossos pais, nossos ancestrais, e colocar no jardim, não demorou muito para que este sujeito, ele aparecesse em cena, e ele praticasse o seu ministério nefando, que é o de se levantar contra. Então a história nos mostra que o primeiro personagem que ele se levantou, humano, foi nosso pai e nossa mãe, Adão e Eva. Não sem primeiro ele fazer uma grande investida contra Deus. Capítulo 14 de Isaías e capítulo 28 de Ezequiel nos mostra que ele teve a ousadia também de nos tempos da eternidade, quando ainda era a terra original, ele vai se levantar contra Deus. Ele vai se levantar contra a autoridade máxima do universo. Ele não se contentou de ser querubim ungido. Ele não se contentou de ser a maior autoridade depois da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não se contentou pela proeminência que tinha de liderar milhares ou talvez milhões de anjos, sendo o aferidor de medidas, o maestro da grande orquestra celestial. Ele não se contentou de ser o mordomo mor de Deus na terra original, a terra sem pecado. Ele quis mais do que isso, ele quis ser mais do que era, e ele olha para cima e ele vai almejar 4 coisas no seu coração, que a Bíblia diz que ele tem coração, e uma delas era competir com Deus. Ele se levantou ao longo da história contra Moisés no deserto. Por pouco o nosso grande líder desiste da obra por conta dos seus ataques. Ele se levantou contra Davi, quase um dia passou uma rasteira terrível no salmista Davi. Ele se levantou contra os profetas do Senhor. Ele se levantou no Novo Testamento contra o próprio Jesus. Ele se levantou contra os apóstolos. E olhem para mim e fiquem espertos, porque a Bíblia Sagrada está dizendo que ele também vai se levantar. Ele já se levantou. Tem pessoas aqui que talvez está sofrendo porque ele está se levantando contra você. Mas nessa noite eu venho com uma promessa divina, 2 noites que Deus me mexe comigo sobre isto, e dizendo: diga para o meu filho, ainda que o governador tenha se levantado contra ele, a mão do Senhor é mais forte sobre a tua vida para te abençoar. Quantos podem adorar o nome do Senhor? E há um texto aqui, atenção, os candidatos, os postulantes a ficar aqui no arrebatamento. Não vou perguntar porque ninguém quer ficar. Mas aos que ficarem aqui depois do arrebatamento, preparem-se, fiquem espertos, porque o apóstolo Paulo vai dizer, 1 Tessalonicenses 2:4, o qual se referindo à personificação de Satanás, que é o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, querendo ser Deus. Durante a grande tribulação,
haverá um aperto muito grande no mundo, porque esse sujeito será o governador por algum tempo, e a Bíblia diz que ele vai se levantar contra tudo o que invoca ou que evoca Deus, e ele vai querer, por isso que ele é anticristo, ele vai querer ser Deus. Diferente do que Paulo fala sobre Jesus, capítulo 2 e versículo de número 6 de Filipenses. Paulo vai dizer que Jesus, embora sendo Deus, ele nunca teve por usurpação querer ser igual a Deus. Mas o anticristo é diferente. Embora não sendo Deus, um homem maligno, ele vai fazer de tudo para que as pessoas pensem que ele é Deus. Voltando ao texto: levantando-se contra ti o espírito do governador. Irmãos, e esse sujeito aqui, ele é um sujeito terrível. Ele não costuma respeitar ninguém. Olha o que Deus vai fazer. Deus vai fazer com que Deus até permite. Deus até permite, pastor, tem gente não entendendo, mas Deus permite. Essa é a nossa dispensação. A palavra dispensação quer dizer período de tempo durante o qual os homens são provados acerca da obediência às promessas de Deus. Ele foi permitido nos provar. Nós não estamos isentos de sermos confrontados por Ele. Só tem uma coisa: Pedro na sua epístola vai dizer que Ele anda ao nosso derredor rugindo, parecendo ser um leão, parecendo ser, só que ele não logrará êxito, porque ao nosso redor se acampa o anjo do Senhor, que nos protege, nos guarda e nos livra. Aleluia. O texto vai dizer, que nós lemos na segunda parte para nós caminhar: levantando-se contra ti o espírito do governador. Já sabemos quem ele é, já sabemos da sua ousadia. Agora vem a segunda parte: não deixe o teu lugar. Ele até pode se levantar, pastor Carlinhos, mas a ordem de Deus para nós é: calça o pé, não deixe o teu lugar. Queridos irmãos, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos encontrar algo interessante. No ato da criação, ou no ato também da semana da restauração da terra, quando entrou no período caótico e Deus vem com a semana de restauração, a Bíblia vai nos dizer que antes de Deus criar o homem, Deus criou um lugar para o homem. Antes do homem vem um lugar, o lugar para o homem. A Bíblia diz que Deus, Ele criou um lugar, e Ele chamou, Fábio, esse lugar de Éden. A palavra Éden no hebraico é lugar de delícias. Lugar de delícias. Deus primeiramente preparou um lugar, e depois trouxe o homem e colocou neste lugar, chamado lugar de delícias. Que o Espírito Santo me ensina é que Deus, o mesmo Deus de Adão, é o nosso Deus. Ele também preparou um lugar. Jesus disse isso aqui: esse manto veio agora. Esse manto não estava na minha meditação. No capítulo 14, no capítulo 14 de João, Jesus vai dizer que eu vou preparar-vos lugar. Antes da igreja chegar no céu, o Senhor Jesus já foi e preparou um lugar semelhante ao do paraíso, um lugar de delícia. Por isso que vale a pena
Vale a pena qualquer esforço, meu Adão. Vale a pena qualquer preço a ser pago pela salvação. Paulo vai dizer o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação, aflição, luta, angústia, Paulo diz, não dá nem para comparar, não chega nem perto do peso. Ele chegou a falar peso, massa, do peso de glória que nós vamos ter quando chegarmos no céu. Vale a pena, santos, vale a pena ser crente, aleluia, vale a pena sofrer, vale a pena chorar, vale a pena carregar a cruz pesada, porque do outro lado da vida há um jardim, há um paraíso que nos espera, feitos por mãos eternas. Quantos podem adorar ao Senhor? Não deixes. Quantas vezes isso passa na nossa cabeça? Ei, aqui não tem supercrentes, aqui não tem gigantes, aqui não tem Gibor, aqui não tem Anak, que são os gigantes da Bíblia. Aqui tem seres humanos. Um dia eu ouvi um pregador santo, um pregador daquele que nós gostamos de ouvir, passou muitas vezes por aqui. Sabe o que um dia ele falou no púlpito? Eu achei aquele cara muito corajoso. Um dia ele falou: irmãos, eu tentei várias vezes me desviar e não consegui. Quantas vezes nesta caminhada, irmãos, a gente fraqueja, amolece as pernas, que ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Quantas vezes pensamentos que a gente sabe de onde vem, nos assaltam. A angústia toma conta da nossa alma, e a gente fica completamente imobilizado espiritualmente, ao ponto de não ter força nem para orar. Quantas vezes o inimigo se levanta na nossa mente com pensamentos sórdidos. Quantas vezes alguém diz: eu acho que para mim não dá mais, não vale mais a pena, não compensa. Mas de repente o Espírito Santo traz a lume, o céu que é logo ali. Parece que nós estamos sentindo o aroma da delícia das mansões celestiais. O Espírito Santo diz: filho, caminha mais um pouco, o céu é logo ali. Isto vale para você aqui nesta noite. O céu é logo ali. O apóstolo São Paulo, ele vai escrever palavras semelhantes que Salomão. Salomão disse, levantando-se contra ti o espírito governador: não deixes o teu lugar. Não dá o teu lugar para outro. Tem gente querendo pegar o nosso lugar, mas dependendo de Jesus, ninguém vai pegar não. O teu lugar é teu. Jesus pode salvar quem Ele quiser, pessoas mais ricas do que nós, mais inteligentes, mais bonitas do que nós, mas o nosso lugar é nosso, isso aqui é nosso, o nosso espaço está ocupado e nós não vamos abrir mão. Quantos não vão abrir mão do seu lugar aqui nesta noite? Há uma palavra no Novo Testamento que Paulo, ele talvez até imita, até copia, até se inspira no que Salomão escreveu. 1 Coríntios 7:20 está escrito: cada um fique na vocação em que foi chamado. O manto aqui é um pouco mais forte.
Isso aqui é Novo Testamento. Isso aqui é a igreja agora. Dispensação da graça. Esse camarada aqui, chamado Paulo, ele tinha moral para falar. Aleluia. O maior vulto do Novo Testamento, um dos maiores da Bíblia, Paulo. Ele vai dizer: por favor, irmãos, cada um fique na vocação, no seu lugar. Fique no lugarzinho que o Senhor te colocou. A coisa aqui vai ser um pouco mais... A tarraxa aqui da guitarra, nós vamos apertar um pouco mais, que o Espírito Santo, ele pede que seja assim. Cada um fique na vocação que foi chamado. E quem nos chamou, nós não estamos aqui porque nós queremos. Nós nem gostava de crente. Eu tinha ódio de crente. Eu acabava com culto desse tamanho, mas eu era tinhozinho. Eu acabava com culto de crente jogando pedra e batendo lata. Tinha neguinho aqui que não gostava de crente aqui. Você tem jeito que não gostava também. Não, tem gente que não gostava, nós odiava. Mas o Senhor falou o seguinte: não, mas eu fui com a tua cara. Eu resolvi, eu gostei de você. Vem. O Senhor pegou, nos trouxe pela mão direita e nos colocou aqui neste lugar. E foi Deus que colocou. Nós estamos aqui colocados por Deus. Quem está no ministério foi colocado por Deus. Ninguém está aqui, irmãos, por padrinhamento, não. Nós estamos aqui porque Deus nos colocou aqui nesse lugar, no reino. Portanto, Paulo está dizendo que Deus nos colocou num lugar, e nesse lugar nós devemos permanecer. Nós devemos permanecer. Aleluia. Queridos, não sei porquê que há uma tendência no cristianismo, na igreja, de pessoas se incomodar com a posição do outro seu irmão, de pessoas nutrir dentro de si o anelo, o anseio, o desejo de pegar o lugar do outro, dizendo: se é eu que estou naquele conjunto, a coisa ia ser diferente. Se é eu que estou lá na tesouraria no lugar do Zé, o dízimo ia multiplicar. Se é eu que estivesse no lugar do pastor Carlinhos, esta obra estaria diferente. Não estaria não, irmão. Se é eu que estivesse no ciclo de oração, a coisa era outra. Estaria não, irmãos. Os lugares que estão aqui estão sendo ocupados por pessoas que Deus trouxe e colocou aqui. É verdade que eles não vão ficar para sempre, eu não fiquei, mas enquanto Deus permitir, Ele irá ficar aqui. Para de querer complicar as coisas no reino de Deus. Fique na vocação em que você foi chamado. Fique no lugar que Deus te colocou. Onde você está bom. No dia do acerto de contas, no tribunal de Cristo, a Bíblia diz que todos vão receber galardões. Tantos que trabalharam apenas 1 hora na seara, quantos que trabalharam 7 horas. Diz que o Senhor vai pagar todos iguais. Fique feliz aonde Deus te colocou. Fique satisfeito aonde Deus te estabeleceu. Fique no teu lugar. Deixa o irmão Ataíde no lugarzinho que Deus colocou ele. Não queira tirar o Taíde de lá. Deixa o Taíde, porque foi Deus que pôs ele lá. Quantas pessoas que fazem política,
quantas pessoas que fazem motins, quantas pessoas que fazem abaixo assinado, quantas pessoas que fazem ligações, até travestindo-se de outra pessoa, inventando calúnia, inventando coisa. Irmão, vamos ficar tranquilo, o dono da obra está atento, ele sabe o que está fazendo, na hora certa ele muda as peças, tira esse desse lugar, bota lá, tira aquele de lá, põe aqui, e tudo vai dar certo. Não deixes o teu lugar, ou na visão de Paulo, fique na vocação em que fosse chamado. Nós temos na Bíblia, pessoas que deixaram o seu lugar e se deram mal, e nós temos pessoas que permaneceram e se deram bem. Isto vai servir de exemplo para nós. Nós temos um homem na Bíblia chamado Simei, está no capítulo 16 de 2 Samuel. Esse Simei, ele era da casa de Saul. Quando Saul morre, Davi assume o comando, a chancela da casa de Israel. Davi por bondade, Davi por amor, pela amizade com Jonatas, filho de Saul, ele resolveu deixar algumas pessoas da casa de Saul. O normal era matar todo mundo, até as crianças, até o idoso, para não incomodar, para não atrapalhar, para não dar palpite, para não ficar puxando no canzil de fora. Mas Davi disse: não, tudo bem, deixa aqui, deixa o Mefibosete, deixa o Ziba e deixa o Simei. Tudo bem. Davi, infelizmente, um dia teve uma tragédia, porque Davi, como rei, era demais, mas como pai de família era péssimo. Se teve um camarada na Bíblia que foi um pai péssimo, foi Davi. O reino no tempo de Davi ia muito bem, obrigado, mas o lar de Davi foi o lar mais bagunçado que eu já vi. Foi a casa mais problemática, a família mais problemática da Bíblia era a família de Davi. Tem pessoas que é muito bom numa área, mas deixa a desejar na outra. Então Absalão aproveita que Davi, ele sai para uma incursão militar real, e Salomão usurpa o trono de Israel em Jerusalém. Depois que Davi cumpre o seu ministério, ele volta, foi avisado e voltou. Davi vinha chorando, envergonhado, humilhado, decepcionado, entristecido, fragilizado pelo que aconteceu em Jerusalém com Absalão, tomando-lhe o reino nas suas costas. E a Bíblia vai dizer que quando Davi vinha de um lado do Jordão, esse tal de Simei, ele ia pelo outro lado. Esse tal de Simei era da casa de Saul, e aí aquele ódio de oposição se levantou no coração de Simei, e ele vai chamar Davi de assassino, vai chamar Davi de injusto, vai chamar Davi de uma pessoa má, de uma pessoa cruel, vai pegar pedra, e do outro lado ele vai jogar em cima Davi, dele acompanhando Davi do lado do Jordão, e ele do outro lado, e pegando em pedras e atirando sobre Davi. Davi com toda prostração, com toda tristeza, e Simei em cima dele. Coisa terrível. Era Satanás que estava se levantando contra Davi ali, na vida de Simei. Alguém disse para Davi: deixa que eu vou lá e eu pego esse benjamita cabeça de cachorro e mato, arrebento com ele. Davi disse: não, deixa ele com Deus. Porque, irmãos, não adianta a gente fazer força. Não adianta, Calinho, tu querer fazer força, eu querer fazer força. Vamos deixar com Deus.
Vamos deixar, porque Deus não dorme, Deus sabe o que faz. O Senhor, Ele é longânimo, é paciente, mas a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, Ele também ceifará. Davi disse: não mata Simei, deixa, tudo bem, deixa o Simei, está com a cabeça quente. E Davi então seguiu o seu caminho. Quando Davi fica velho, que ele sente que está no fim, ele chama Salomão, seu filho, que vai lhe substituir no reino. E ele disse: Salomão, vem cá, tem uns camaradas aqui que eu quero falar para ti, que eu preciso que tu saiba. Ele falou de alguns dos outros lá, que eu não quero me prolongar aqui, mas tem um aqui, que é um tal de Simei. Esse camarada me fez muito mal para mim, tá? Então, quando você assumir o reino lá de Israel, que você for rei em Israel, em Jerusalém, uma coisa eu te peço: tu fique de olho no Simei e faça de tudo para que esse sujeito não desça à sepultura bem, normal, em paz, morte natural. Deixa comigo, papai. Salomão assume o trono, destrona o chefe do exército, ele exila em Anatote o sumo sacerdote, mas ele fica de olho no Simei. Certo dia Salomão então entende que era hora de colocar o plano em ação. Ele chama Simei e disse: Simei, a partir de hoje, o teu limite é os muros de Jerusalém. Você está proibido a sair dos muros para fora. O teu lugar é em Jerusalém, dentro dos muros de Jerusalém. Quem lê o texto vai saber. Acontece que 3 dias depois, Maneca, 3 dias depois de Salomão chamar Simei e passar para ele a regra, 2 criados de Simei, que já não iam muito com a cara, porque era da família de Saul, era o sangue quente. Esses 2 criados aproveitaram uma bobeira do seu amo, do seu chefe, que era Simei, e eles vazaram, desertaram-se em direção de Laquis, na Filistia. Então alguém viu esses 2 criados desertando, indo embora às pressas, montado em jumento. Alguém chegou e disse: Simei, eu acabei de ver os teus 2 criados fugindo de ti, indo embora, foram embora, te deixaram. Nessa hora, Simei se esqueceu daquilo que Salomão 3 dias antes tinha lhe falado. Diz que Simei albarda o seu camaro, o seu jumento, a sua mula, e passa pelos portões de Jerusalém sem se dar conta de que estava desobedecendo. E foi quando chegou lá em cima, alguém viu o Simei, sabia do que o Salomão tinha falado para ele, veio correndo e avisou o rei. Simei, ele deixou o seu lugar. Salomão manda alguns guardas e traz Simei de volta no palácio. E Salomão vai perguntar para ele: Simei, você se lembra que 3 dias antes eu dei a ordem para você não deixar o seu lugar? Ele disse: sim, ó rei, mas eu preferi não obedecer a tua ordem. Então diz a Bíblia que nesse momento ele chama um guarda daquele bom de espada e passa no pescoço, e ele morre ali diante do rei pela sua desobediência. Por causa de quê? Porque a ordem era não deixar o seu lugar, era ficar dentro de Jerusalém, é não sair.
Irmãos, a ordem de Deus hoje, se tu queres vitória, se você quer a bênção de Deus, não saia do teu lugar. Fique no teu lugar. A igreja é o lugar aonde nossas almas são abrigadas na presença do Senhor. Esse é o lugar que o Senhor te chamou para você servi-lo. Fique aqui, não saia. Quantos que saíram e se arrebentaram e perderam a sua vida espiritual e toda a sua vida no sentido pleno? Por quê? Porque a ordem do Senhor é permanecer no seu lugar. Mas existe um personagem que ele fez diferente. Quem é esse personagem? Raabe. Quando Israel se depara com Jericó, e o Senhor disse: olha, é para destruir Jericó, cidade mais fortificada da época, do mundo. Aí Josué vai dizer para os espias: vão lá e dão uma olhada de perto, para ver como é que é essa cidade. Quando os espias chegaram lá, eles encontraram uma mulher. Essa mulher, ela era cananita, ela não era judia, ela não era filha da promessa, não era descendente de Abraão. E aí os espias se identificaram com ela, perguntaram para ela, pegaram informações, porque ela era uma mulher da cidade, ela tinha a sua profissão, uma profissão duvidosa, profissão complicada, problemática, mas era ela que estava ali, deu um passo à frente, Deus contou com ela. Então, aí os espias disseram o seguinte: nós somos do exército de Josué, e nós viemos espiar a terra. Essa cidade vai ser destruída, mas nós vamos fazer um pacto com você. O pacto é o seguinte: você e a sua casa, você e a sua família, os seus pais, vocês precisam ficar no lugar onde vocês moram. Vocês têm que ficar dentro de casa de vocês. Vocês botam lá um fio vermelho de escarlata, lá vermelho, para identificar. Mas pelo amor de Deus, vocês não saem para fora, porque Deus é que vai mandar o juízo sobre Jericó. E a história sagrada vai nos mostrar que Raabe obedece. Raabe chama a sua família e diz: gente, a cidade vai vir ao chão, isso aqui vai ser tudo destruído. Mas os homens de Deus disseram: se nós ficar no nosso lugar, Deus vai agir por nós. Sabe o que aconteceu? Aconteceu exatamente depois de alguns dias, parece-me que 7 dias, que aconteceu o cerimonial, que aconteceu tudo aquilo, o juízo que Deus fez sobre a cidade, enquanto os sacerdotes rodeavam 13 vezes a cidade. O que é que aconteceu? Na última volta, a 13ª volta, os sacerdotes tocaram a buzina e gritaram em alta voz. Quando eles fizeram isto, a Bíblia diz que veio, a Bíblia não diz exatamente isto, mas foi um terremoto. Mas um terremoto, acho que veio em 10 na escala Richter. Quem teve em Israel, quem teve em Jericó, como eu tive 2 vezes, nós podemos ver que o chão se abriu e aquelas muralhas enormes, de quase 7 metros de espessura, 2 muralhas, uma do lado da outra, vieram abaixo, entraram chama dentro. A única casa, o único lugar que ficou de pé, as únicas pessoas que ficaram vivas, foi a família de Raabe e a casa dela. Por quê? Porque Deus tem compromisso com o obediente. Deus tem compromisso com quem guarda a sua palavra. A Bíblia diz que Deus olhou e viu a obediência de Raabe e lhe preservou com vida. Queres a bênção de Deus?
Queres a bênção do Senhor? Permaneça na tua fé, permaneça na tua esperança, permaneça na igreja, permaneça no Evangelho, permaneça na Assembleia de Deus da Mina do Mato, permaneça na humildade, permaneça, porque foi aí que Deus te chamou para você fazer a diferença. Aleluia. Vamos para frente para encerrar, que o tempo se foi. Glória a Jesus. Irmãos, permanecer na igreja. A igreja não é um lugar muito fácil da gente permanecer, não, gente. Um dia alguém chegou para o pastor e disse: pastor, eu acho que Jesus errou feio quando ele escolheu Judas Iscariote. Ele sabia, ele era onisciente, que Judas tinha um coração complicado, uma natureza, uma cabeça ruim, que ele ia trair. Por que, pastor, que Jesus salvou Judas, trouxe Judas para a igreja? O pastor, com muita sabedoria, disse para ele: filho, por que Deus escolheu Judas? Você quer saber? Sei. Quero, pastor, eu preciso saber. O pastor vai dizer: o Senhor escolheu Judas para nos deixar o exemplo, a lição, de que a igreja é lugar de pessoas complicadas, que a igreja é lugar de pessoas difíceis, que a igreja, ela luta, ela se esforça, ela faz de tudo para acolher, para agregar, para abençoar todo tipo de pessoas. Foi por isso que Jesus salvou Judas, para dizer que aqui não é o céu, que aqui ainda não é o paraíso, que a igreja ela é ainda militante, e que na igreja vamos receber pessoas chatas. E como tem crente chato na igreja, que a igreja é lugar de pessoas complicadas, irmão. Só não é fácil ser pastor. Essa turma que vem lá do mundo, com 40, 50 anos de mundo, 50 anos de cachaça, de vício, de cigarro, de prostituição, de maracangalha, de tudo como tinha aqui em cima, eles vêm para a igreja. Irmãos, olha, Jesus salva eles, mas o resto ele deixa para o pastor. É o pastor que tem que lutar, chorar, tem que visitar, tem que aconselhar. Não tem hora, não tem dia, não tem momento, irmãos. E crente dá trabalho. Crente dá trabalho. Nós estamos aqui, vamos para o céu, somos de Deus, olha, mas não é fácil. Não é fácil, aleluia. Mas com Jesus nós vamos conseguindo, né, pastor? Glória a Deus. Mas Jesus salvou Judas. Então a igreja é um lugar difícil às vezes. Às vezes nós temos mais problemas aqui que lá fora. Os meus maiores problemas foram aqui dentro. Foram aqui dentro porque aqui a gente tem que confrontar o erro. A gente tem que confrontar os rebeldes, tem que confrontar os incrédulos, confrontar os desobedientes. Então muitas vezes as nossas que são grandes, só tem uma coisa: se eu quero me salvar, eu tenho que permanecer aqui. Eu tenho que permanecer aqui, na comunhão, orando, contribuindo, jejuando, participando dos cultos, evangelizando, ajudando o pastor, ficando do lado dele, abençoando a obra do Senhor. Se eu quero ir para o céu, eu tenho que fazer isto, ficar no meu lugar. Eu encerro citando um exemplo: a arca, Noé e a arca. Quando Deus ia mandar aquele dilúvio universal, aquela tempestade sem precedente, aquela convulsão da natureza, aquele terremoto que aconteceu no fundo dos oceanos, que explodiu todos os cenotes, que todos os abismos da terra, eles se arrebentaram, e essas águas que Deus tinha separado lá na criação, elas se libertaram e vieram. As águas que estavam, os grandes oceanos que estavam aí em cima, e de forma gasosa se desmancharam, se precipitaram. As grandes calotas polares, elas se desmancharam, e então a terra, em apenas 40 dias ela ia ficar
mergulhada num caos absoluto. E o único lugar que tinha para quem quisesse salvar era dentro da arca. E dentro da arca era um lugar bom? Irmãos, não pense que dentro da arca era um lugar fácil. A arca não era como esse navio cruzeiro Costa Esmeralda. Não sei se aqui alguém já viajou, já fez cruzeiro. Costa Esmeralda. Nesses navios de cruzeiro, lá tem mordomos, lá tem apartamentos 5 estrelas, lá tem galerias de arte, lá tem tirolesa, área VIP, lá tem até pista de skate, de esquiar, ar-condicionado e outras regalias nesse lugar. Agora, a arca de Noé não tinha nada disso. A arca de Noé, ela tinha um fedor terrível de piche, de gasolina, de petróleo, porque ela foi por dentro e por fora betumada. Dentro da arca de Noé havia toda a espécie que naquele tempo existia de animais. Dentro da arca de Noé entrou o gambá fedorento, entrou o porco, entrou o cabrito. Dentro da arca entrou cobra, lagarto, o barulho dos pavão, o barulho daqueles camelos quando abre aquela boca, bicho horrível, o barulho dos cavalos, dos bois, o barulho de galinha chocando, o barulho de tudo, o galo cantando. Gente, dentro da arca de Noé tinha que usar máscara e fone de ouvido para aguentar o barulho, e fora o remanso, porque a arca não foi feita para navegar, ela foi feita apenas para boiar. Fora o desconforto do fedor das fezes dos animais e de gente e de comida de todo mundo. Mas a única forma de não morrer afogado naquele dilúvio era permanecer dentro daquela arca. Vamos estar de pé em nome de Jesus. Deixa eu falar para vocês, o Espírito Santo falou muito comigo essa noite eu deu uma madrugada, eu fiquei em claro, Senhor falando comigo sobre esta palavra. É certo que nós estamos vivendo um tempo tão complicado nas igrejas, que quase não sei se vai ser possível fazer o que nós fazíamos antes aqui nas terça-feira, chamar as pessoas à frente. Não precisa, não vamos fazer isso. Mas você vai ficar no seu lugar aí no banco, vai fechar os teus olhos, vai pôr a mão no teu coração, calma que isso aqui vai passar. Um dia nós vamos pegar essas máscaras e nós vamos fazer uma morontoeira desse tamanho e vamos tocar fogo, gasolina e fogo nessa coisa. Mas vamos ter paciência. Não pega na mão do teu irmão não, porque isso aí também não pode. Pode, não pode. Mas nós vamos botar a mão no coração. Jonas, tira a mão do bolso e bota no coração. Vamos orar agora. O Espírito Santo disse que ele tem um agir, ele tem um livramento. O Espírito Santo me falou que Deus tem nessa noite um algo forte, uma vitória grande para dar a pessoas aqui neste lugar. Só o Espírito Santo sabe o que tem aí nesse coração, o que se passou nessa cabeça, o que você disse, o que você falou, o que você pensou. Mas a palavra do Senhor nessa noite, ela confronta a tua vida com o propósito de te abençoar. Querido Pai, eu quero ser nesse momento o intercessor, Pai, dessa igreja, desses crentes que estão aqui, Pai, não só os que estão aqui, mas os que estão em casa, que ouviram a tua palavra. Pai, a minha oração é que o Senhor dê força, que o Senhor dê força, o Senhor dê ânimo, o Senhor dê graça, para que o teu filho e a tua filha continue te servindo, continue caminhando, Pai. Que não seja esta pandemia que venha desanimar o teu povo, que não seja, Senhor, esta praga que veio a este mundo, que venha tirar, Senhor, o entusiasmo, meu Deus, da tua igreja, o ânimo dos teus filhos te servir, Pai. Nesse momento, aquele servo do Senhor
que esteja porventura, meu Pai, prostrado, Senhor, que esteja querendo desanimar, Pai, agora em nome de Jesus, a minha oração é que Tu mande, Senhor, sobre ele um bálsamo celestial, uma virtude divina, e venha animar, levantar e fortalecer o Teu filho, a Tua filha, para que ele possa permanecer no lugar em que o Senhor o colocou, hoje e para sempre, no nome de Jesus. Amém. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa. Obrigado, pastor Oswaldo. Levante a sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Vão em paz, irmãos, e o Senhor vos abençoe.